A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD com o tema Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomerenig. O pastor é pregador, professor e conferencista. A lição de hoje é a lição 3, que tem um tema: Acabe e o profeta Elias. O texto áureo nos diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. A verdade prática, ela nos diz assim: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 e 30, capítulo 17, do versículo 1 ao 7 e capítulo 18, do versículo 17 ao 21. Antes de iniciarmos a nossa aula, para você que é novo por aqui, eu não tenho o hábito de ler a revista, mas esse trimestre, como algumas igrejas não adotaram a revista CPAD e algumas igrejas também não conseguiram comprar a revista, eu estarei lendo a revista e fazendo as considerações a cada subtópico, ok? Então vamos lá. Já quero começar fazendo uma dica para você, professor. Sabemos que a história do rei Acabe, Jezabel e o profeta Elias são histórias interligadas, mas se você se aprofundar muito, você vai ficar sem assunto para a lição 4, que o assunto será profeta Elias, o Elias e os profetas de Aserá e Baal. Então, tome cuidado, leia a lição 3, dê uma lida na lição 4 para que você não avance muito e fique sem conteúdo para a aula 4, tá bom? Na introdução da revista, diz assim: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor de Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com uma ímpia, a Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. O reino do norte foi governado por 19 reis que praticaram o que era mal aos olhos do Senhor, e nesse contexto surge Elias, um profeta determinado a condenar a idolatria nacional. Ele deliberadamente se casou por conveniência política, contrariando cada palavra de Deus. Ele era fraco e volúvel e sempre queria as coisas do seu jeito, assim como a obstinada, dominadora Jezabel. Tópico 1: o casamento de Acabe com Jezabel. Consequência de escolhas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu o atraso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Aserá, 2 deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Essa princesa dos sidônios incitou o tanto a maldade em Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O nome Acabe significa filho do pai. Ele foi o 7º rei de Israel. Ele foi sucessor de seu pai Onrique em 918 a.C., do Reino do Norte. Seu reinado durou 22 anos. Ele travou uma guerra com os sírios, conseguindo defender o território até o fim dos seus dias. Seu período junto com o de seu pai é considerado o mais próspero de Israel. No entanto, ele fez mais para provocar a ira de Deus
do que todos os reis antes dele. Ele tomou como esposa Jezabel, filha de Etbaal, rei de Tiro, e sumo sacerdote de Baal, que era uma mulher ambiciosa e idólatra, que devido à sua influência, o culto a Baal foi introduzido a Israel com Aserá. O deus Baal, mencionado, era considerado o deus que enviava chuva e fazia as colheitas crescerem. Os adoradores de Baal se envolviam em uma espécie de fornicação sagrada no templo para louvá-lo como a fonte de vida. Às vezes o povo até oferecia seus filhos a Baal como sacrifício queimados. Aserá era divindade e adorada na antiga Síria, Fenícia e Canaã. Aserá ou Astarode era a deusa da fertilidade, sexualidade e para alguns povos da guerra também. Foi reverenciada pelos fenícios, especialmente os cananeus. Os egípcios também adoravam essa divindade, e embora a maneira de representá-la fosse um pouco diferente das do fenício, eles mantinham as mesmas crenças. Aserá era conhecida por uma grande diversidade de nomes de acordo com diferentes civilizações que prestavam homenagem a essa deusa, pedindo para ela que não faltasse comida. Ela era considerada a deusa mãe, acreditando que ela era a mãe dos deuses, além de ter 70 filhos. E outras lendas dizem, no entanto, que a deusa era um casal com Baal, que ela era casada com Baal. A rainha perversa, subtópico 2, dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor, ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido e ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aquele que insistem em permanecer na prática do mal. A rainha Jezabel, ela exercia um considerável poder e influência sobre Israel por direito próprio, quase como uma corregente com Acabe. E citado por Jezabel, o rei Acabe oficializou o culto a Baal. Acabe erigiu um templo a Baal em Samaria. Ela extermina os profetas e outros crimes hediondos de Acabe. A conselho de sua esposa foi o assassinato legalizado por seu vizinho Nabote para confiscar sua propriedade. Nabote era um israelita que morou em Israel durante o reinado de Acabe. O rei Acabe queria sua vinha porque era bonita e estava localizada perto do seu palácio real. O rei Acabe queria pagar Nabote por sua vinha e trocá-la por outra. Nabote se recusou a se separar porque era um lote de família. Então o rei Acabe ficou chateado, deprimido com a situação, e sua esposa disse-lhe que ficaria com as terras. Então ela arquitetou um plano, um esquema, de que 2 homens deram um falso testemunho contra Nabote, alegando que ele amaldiçoou a Deus e ao rei também. O povo apedrejou Nabote por causa desses pecados, e Acabe ordena pessoalmente aos anciões que executem Nabote para que sua vinha seja confiscada com propriedade real. Jezabel então disse ao rei Acabe que tomasse suas terras porque ele estava morto. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá comem a mesa dela e não a de Acabe. Em 1 Reis capítulo 18, versículo 19, então ela parece ter seu próprio tribunal, bem como os meios financeiros para mantê-lo também. Deus é rico em misericórdia, porém pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em se manter na prática do mal. Tópico 2. Elias prevê a grande seca, a intervenção divina. Em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de Israel, todo Israel. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Com a seca veio a fome,
Porém, nem mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Elias surge na história. O texto não faz referência aos seus antecedentes ou que contrariavam os costumes dos hebreus. Em virtude disso, alguns críticos pensam que personagens assim, sem nenhum registro genealógico, era fictício. No entanto, os apóstolos, próprio Jesus Cristo, fizeram referência a Elias, dado sua real existência. Acabe perseguiu o profeta de Deus por causa desses atos. Deus puniu Israel com 3 anos de seca e fome até que o profeta Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Sob tópico 2, o preço da desobediência a Deus. O episódio de seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua desobediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta d'água e alimento e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram de morte. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou, o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos, com pão, carne 2 vezes por dia. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez sustentou usando uma viúva de Serepta. O profeta Elias, ele protestou tanto contra o estabelecimento dos sacerdotes de Baal, quanto contra o assassinato judicial de Nabote que por Acabe. Temos a tendência de considerar homens como Elias, Moisés, Daniel e os outros dignos do Antigo Testamento como homens que caminhavam a altura muito inacessível. Mas quem foi Elias? Em Tiago capítulo 5, versículo 17, nos diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, um homem com uma natureza igual à sua e à minha, um homem não um anjo, um homem que teve fragilidades, um grande homem sim, mas essencialmente não diferente de nós. Ele é descrito como Elias, o tisbita de Gileade, e com seu nome significa Deus é minha força. Isso pode indicar que ele tinha pais piedosos. Podemos ter certeza, no entanto, que Deus o havia preparado todos os seus primeiros anos de vida. E lembre-se, cada experiência pela qual o Senhor nos conduz é uma preparação para o trabalho futuro que ele tem reservado para nós. Lembre-se, tempo de espera nunca é tempo perdido. Sob tópico 3, Deus sempre cuida de seus filhos. Na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu à ordem de Elias e lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca. Essa história nos mostra quanto Deus cuida dos que proferem a sua verdade e defende a causa do órfão e da viúva. Enquanto Israel estava em uma seca extrema, Deus afastou Elias com segurança do assassino Acabe. Deus primeiro enviou Elias a um riacho, onde os corvos entregavam comida, pão cada dia. Mas quando até o riacho secou, Deus enviou Elias a uma viúva na aldeia gentia em Serepta. Quando Elias chegou aos portões da cidade de Serepta, ele avistou essa jovem viúva recolhendo gravetos. O único problema era que essa viúva não tinha pão. Na verdade, ela estava juntando gravetos para fazer uma última refeição para ela e seu filho, e então esperar a morte. O desespero nas palavras dessa mãe solteira, quando ela disse a Elias que ela só tinha apenas um punhado de farinha em uma jarra e um pouco de azeite e juntando aqueles gravetos para levar para casa e fazer uma última refeição, de partir o coração, né?
é muito triste e ela estava no fim de suas esperanças. Embora o texto não diga, eu imagino sua cabeça baixa, lágrimas quentes escorrendo pelas bochechas, enquanto ela descrevia a sua situação. Como uma viúva gentia que vivia fora de Israel, ela estava fora da proteção da lei judaica e estaria entre os mais pobres e necessitados daquele lugar. Ela era uma mãe solteira que se viu no fim de seus suprimentos e de sua capacidade de prover racionamento. Da sua única escolha era fazer uma última refeição, comer e morrer. Mas os recursos de Deus são ilimitados e seu tempo é perfeito. Podemos não ver o caminho, mas nunca perdemos as esperanças em Deus. Todos nós conhecemos bem essa história e Deus queria mais do que simplesmente atender às necessidades dessa mulher. Ele queria que esse incrédulo em um país gentil soubesse que ele era o único Deus verdadeiro. Deus estava mais interessado em alimentar sua alma do que alimentar o seu estômago. Quando ela confiou em Deus com tudo que ela tinha, Deus providenciou tudo o que ela precisava. E é claro que Deus foi fiel à sua promessa, como só Ele pode ser. Por 3 anos, toda vez que ela enfiava a mão naquele pote de farinha, havia o suficiente. Cada vez que ela fazia bolos de azeite e farinha para Elias, havia o suficiente. Quando seu filho em crescimento estava com fome, havia também o suficiente. Até que Deus trouxe chuva novamente. Deus providenciou para Elias, essa mulher e seu filho, quando ela confiou em Deus tudo o que tinha. O Senhor sempre cuida de seus filhos, não importa qual difícil seja o caminho, Deus suprirá todas as suas necessidades. Tópico 3. O encontro de Elias com Acabe. Um coração endurecido. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. A total falta de discernimento espiritual para perceber que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender mesmo com todas as evidências de que ele era culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que as consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. És tu o perturbador de Israel? Nossa, seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado que não havia mais jeito dele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Que tristeza, né? Quando o homem endurece o coração e vai caminhando a passos largos para o pecado. Muito triste a situação. Quem carrega consigo a fé e a obediência em Deus é visto pelo mundo como um perturbador, porque de fato não há nada que perturbe mais o mundo que um crente convicto de sua fé. O profeta Elias, ele trouxe a solução para toda aquela miséria que o povo vivia, através de um desafio que perturbou Acabe e todos os profetas de Baal. Por levantar a sua voz contra a idolatria, prostituição e demais pecados de Jezabel e do rei Acabe, Elias foi perseguido e condenado à morte por escolher servir ao Senhor e observar a sua lei. A sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um costumaz pecador de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu com Acabe, algo muito grave acontece, a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele. Nossa, é muito triste.
Então, você vê que quando as pessoas estão no erro, na falha, no pecado com Deus, não só ele sofre, mas todo em sua volta sofre. Miqueias, o profeta, predisse a morte de Acabe e ele se disfarçou para evitar que a trágica profecia se cumprisse. Mas um soldado do exército inimigo atirou ao acaso e feriu mortalmente Acabe. E como Elias havia profetizado anos antes, seu sangue foi lavado em sua carruagem no tanque de Samaria, e os cães o lamberam. Ele foi sucedido por Ocacias, seu filho. A seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. Conclusão da revista: apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam, mas para isso precisamos estar atentos à convocação divina e ao arrependimento. Veja só essa história. A história de Acabe nos mostra que a condenação veio por ele sempre desagradar a Deus. E mesmo Deus sendo misericordioso, não teve arrependimento verdadeiro. Além de suas atitudes más, ele adorou aos outros deuses, deixando Deus de lado. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estaria de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor.